Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo. O Brasil continua no topo da agenda internacional. A troca de palavras entre Bolsonaro e Macron prossegue. O presidente brasileiro exige que o homólogo francês retire acusações de mentiroso para ponderar se vai aceitar a ajuda do G7. Ministra do Ambiente de Angola desdramatiza incêndios no país, falando de queimadas para a preparação das terras de cultivo. Paula Francisco Coelho em entrevista à Euronews. A oposição ao governo britânico reuniu-se para impedir um Brexit sem acordo e Boris Johnson afirma que o Reino Unido vai mesmo deixar a Europa a 31 de outubro. É um dos festivais mais emblemáticos de Espanha. A batalha amigável com várias toneladas de tomates. Para ver mais à frente, está tudo pronto para a tomatina. Jair Bolsonaro poderá aceitar a ajuda do G7, mas coloca como condição que Emmanuel Macron retire a acusação de mentiroso. Brasília adverte que se o agronegócio for prejudicado, a economia brasileira vai ser afetada. O presidente do Brasil está disposto a aceitar a ajuda de 20 milhões de euros do G7 se o homólogo francês retirar os insultos, em particular a acusação de mentiroso. A troca de palavras entre Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron prossegue, mas Brasília tenta controlar os danos políticos na cena internacional, apesar do apoio do presidente americano. Nós vamos, se Deus quiser, juntos achar a solução para isso e que vai dar uma satisfação para o mundo, inclusive. A fama, que deixaram passar para o Brasil é a pior possível. Nós estamos ganhando essa guerra com o apoio dos senhores em especial, para mostrar o que é a região amazônica, qual o seu potencial e o que de benefício pode trazer para todo o nosso povo, e aí incluído os nossos irmãos índios. Bolsonaro reuniu-se esta terça-feira com os governadores dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Todos solicitaram o apoio das Forças Armadas. Não há incêndios em Angola. Em entrevista à Euronews, a ministra angolana do Ambiente, Paula Francisco Coelho, assegurou que as chamas observadas pelos satélites são queimadas controladas feitas pela população rural. O governo de Angola considerou ser uma dramatização e desinformação a comparação feita pelos média internacionais entre as queimadas no país e os incêndios que há mais de um mês devastam a Amazónia. A Euronews, a ministra angolana do Ambiente, garantiu que as chamas detectadas pelo satélite do MODIS, da NASA, são queimadas realizadas pelas populações rurais para a preparação das terras de cultivo. Neste momento, não temos nenhum incêndio a controlar. Neste preciso momento, não vamos conseguir dar informação precisa por estarmos fora ou apresentação de alguns mapas, mas incêndios em Angola neste momento não ocorrem. Nós não podemos determinar ou comparar a real situação de incêndios em Angola. Existem, sim, algumas queimadas daquilo que são as práticas feitas por algumas comunidades na preparação de solo para a próxima campanha da agricultura. Não iríamos declarar incêndio florestais porque estes não ocorrem na proporção da qual foi já um parâmetro de comparação de alta visibilidade, mas dizer que continuamos a engajar as comunidades para a melhor tomada de decisão e melhor uso dos recursos que têm, até mesmo para a produção na base de uma sustentabilidade alimentar. Angola reconheceu, no entanto, que o país perdeu nos últimos anos uma elevada área de florestas nativas devido a fogos descontrolados com origens várias, principalmente a caça. Paulo Francisco Coelho sublinhou que o governo angolano tem em marcha um plano para o reflorestamento abrangido pela Lei de Bases das Florestas e Fauna Selvagem. Há uma política aprovada, há o inventário florestal que também já foi feito e terminou, e, sobretudo, foi aprovada muito recentemente a Lei sobre as Florestas, a nível nacional, que também carecerá de uma nova regulamentação e aumentará, obviamente, a responsabilização daquilo que é também na base da compensação e o apoio à integração com o setor privado e a sociedade civil e as associações de defesa do ambiente para continuarmos o plantio. Os espaços verdes têm sido um trabalho ativo, tem sido inovador cada vez mais, portanto estamos numa altura de progresso
e de desenvolvimento e de reconstrução mesmo dentro do nosso país, onde nós já não podemos deixar de parte a cintura verde como um ato de cidadania. Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, convocou uma reunião com os principais partidos de oposição ao governo de Boris Johnson. A oposição sublinha que não há tempo a perder para impedir um Brexit sem acordo. A oposição britânica uniu-se para tentar forçar o primeiro-ministro Boris Johnson a adiar o Brexit. O líder do Partido Trabalhista reuniu-se com outras forças da oposição esta terça-feira. No final da reunião, os partidos emitiram um comunicado em que dizem que vão agir em conjunto para evitar uma saída da União Europeia sem acordo, seja através da aprovação de legislação ou de um voto de não confiança. O nosso foco está nas opções legislativas para alargar o artigo 50 e encontrar uma maneira de fazê-lo. Vai haver mais reuniões nas próximas 48 horas em que vamos olhar para cenários mais específicos e trabalhá-los ao pormenor. Mas é nessa abordagem legislativa onde está o centro de gravidade e onde o consenso e o acordo estão. O Parlamento volta ao ativo na próxima semana, mas mesmo que a oposição acorde um plano, o tempo para implementá-lo escasseia. Bruxelas diz que Londres tem de pagar as obrigações financeiras no caso de um Brexit sem acordo. O comissário europeu, Pierre Moscovici, deixou bem claro que não há abertura para discutir esta questão. Bruxelas já reagiu às afirmações do novo primeiro-ministro britânico de que o Reino Unido não teria de pagar o divórcio de 39 mil milhões de libras, acordado pela sua antecessora, caso não haja um acordo para a saída da União Europeia. Os britânicos terão de efetuar os seus pagamentos e as suas contribuições financeiras em quaisquer circunstâncias, independentemente de haver acordo ou não. Acho que assim que tiver visto melhor as coisas, vai entender que estas são obrigações legais e financeiras que devem ser absolutamente respeitadas. E vão ser. É importante que não haja conflito neste ponto, porque é uma condição para que haja confiança nas discussões que estão para vir. O comissário europeu deixou bem claro que Bruxelas não está aberta a discutir este ponto. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, disse esta terça-feira que vai fazer tudo o que for necessário para impedir que o Reino Unido saia da União Europeia sem um acordo. A socialista Elisa Ferreira pode ser a próxima comissária europeia portuguesa. Falta agora saber a pasta que lhe será atribuída, como explica a correspondente da Euronews em Bruxelas, Isabel Marques da Silva. Para a primeira Comissão Europeia, presidida por uma mulher, Portugal nomeou pela primeira vez uma mulher para integrar o Executivo Comunitário. Elisa Ferreira está por agora em Lisboa, mas obteve uma vasta experiência aqui em Bruxelas nos 12 anos como eurodeputada. Entre 2004 e 2016, Elisa Ferreira esteve na Comissão de Assuntos Económicos e Financeiros e participou na criação da legislação crucial para resolver a crise do euro, nomeadamente no setor bancário. Com vasto currículo, como atual governadora do Banco de Portugal, mas também ministra de 2 governos de António Guterres, Elisa Ferreira tem o perfil adequado, segundo o politólogo André Freire. É uma pessoa com um grande currículo político e técnico. E desse ponto de vista eu até penso que, enfim, não vou estar aqui a fazer isto, não é nenhuma hierarquia, nem é nenhuma classificação de mérito relativo, mas em termos do, digamos assim, o lastro, até pela idade, não é, e pela experiência, a Elisa Ferreira é um quadro bastante mais robusto do que o Pedro Marques, não é? Embora isto, digamos que o lugar estava um pouco pensado para ele, mas depois vem esta questão dos critérios de género. O líder da bancada do PSD no Parlamento Europeu, Paulo Rangel, reconheceu o mérito de Elisa Ferreira e aventou que poderá ter as pastas de Economia, Ambiente ou Desenvolvimento Regional. Na esquerda radical não se questiona a personalidade, mas as políticas. Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, disse esperar que Elisa Ferreira seja uma voz forte contra a destruição dos serviços públicos e a desregulação do mercado de trabalho. Já o eurodeputado comunista João Ferreira escreveu que é importante defender o interesse português, que tão negligenciado tem sido ao longo dos últimos anos.
Com Mário Centeno no Eurogrupo, cabe a Ursula von der Leyen avaliar se a nomeada pode ficar com a pasta na área económica e financeira ou com o desenvolvimento regional, como ambiciona António Costa. Eu penso que quer o desenvolvimento regional, quer os fundos europeus, são também uma pasta muito importante e sobretudo, importante para os países que são receptores, como Portugal, desses fundos, não é? O comissário cessante, nomeado pelo PSD, Carlos Moedas, que tem a pasta da ciência e da investigação, disse estar contente de passar o testemunho a uma europeia tão convicta. Com o Reino Unido de saída da União Europeia, serão 26 os nomeados para passar nas audições no Parlamento Europeu. A primeira ronda é já em meados de setembro, mas Elisa Ferreira é uma veterana que conhece bem esse processo e é também uma cara conhecida de muitos eurodeputados que a irão avaliar. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas. Donald Trump tinha ameaçado aumentar as taxas sobre os vinhos franceses, mas a ideia parece ter ficado mais distante perante o acordo sobre a taxa GAFA alcançado em Biarritz. Os Estados Unidos recuam na intenção de aumentar as tarifas sobre os vinhos franceses depois do acordo com Paris sobre a taxa aplicada aos gigantes tecnológicos. O ministro francês das Finanças disse que depois da cimeira do G7, a ameaça de uma tarifa sobre o vinho francês ficou mais longe. A França comprometeu-se a deixar cair a taxa GAFA aplicada à Google, Amazon, Facebook e Apple assim que for encontrada uma solução internacional. E nous avons un accord. Chegamos a um acordo para resolver estes problemas entre nós. No dia em que tivermos essa fiscalidade internacional, a França suprimirá qualquer projeto de imposto. Era isso que queríamos fazer. Os montantes pagos às finanças francesas serão deduzidos do imposto internacional. De cette taxe internationale. O presidente dos Estados Unidos fugiu à questão. Agora posso confirmar que a primeira-dama adorou o vosso vinho, ok? Ela adorou o vosso vinho francês. O imposto chamado GAFA entra em vigor este ano e incide sobre o volume de negócios dos gigantes tecnológicos. É uma batalha amigável onde se atiram toneladas de tomates. Acontece sempre na última quarta-feira do mês de agosto, na vila de Bunhol, em Espanha, e junta milhares de festivaleiros. Está tudo pronto para a tomatina. Está tudo a postos para mais uma tomatina. 145 toneladas de tomates foram transportadas de Castellón para a cidade de Bunhol, no leste de Espanha, onde milhares de pessoas são esperadas esta quarta-feira para participarem no festival anual de luta com tomates. Um foguete sinaliza o início do combate que dura exatamente 1 hora. Caminhões carregados com tomates muito maduros atravessam a rua principal da pequena cidade, fornecendo munição para os festivaleiros. Diz-se que o festival teve a origem num confronto espontâneo entre habitantes em 1945. A tomatina foi proibida durante a década de 1950, no auge da ditadura do general Franco, mas hoje atrai multidões de Espanha e do estrangeiro. E é tudo neste jornal. Muito obrigada por ter estado connosco. Conto consigo na próxima edição. Boa noite.